worship you, God Almighty. I adore you, God of mercy. I'll before you. You save me. You live and reign for all eternity. Hallelujah. 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 Bow before you. You save me. You live and reign for all eternity. We worship you, God Almighty. We adore you, God of mercy. Bow before you. You saved us. You live and reign for all eternity. Hallelujah. 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 Bow before you. You save me. You live and reign. You live and reign. You live and reign for all eternity. For all eternity. For all Thank you for the warm Obrigada, welcome. obrigado pela recepção calorosa. Eu estou um pouco triste porque esta é a nossa última And I sessão. wish I would Eu desejava que pudesse partilhar convosco mais o Evangelho, that the mas agradecemos a Deus por nos permitir estar juntos durante estes dias and we are e nós very, estamos very muito, muito agradecidos and e isto tem sido uma alegria partilhar convosco o meu coração e o Evangelho e eu tenho a certeza e eu acredito que that vocês estão a ser encorajados e que that ao ouvirem a palavra do Senhor, Deus tem trazido para vocês outra maneira de ver a igreja e o plano e a vontade do Senhor para cada um de nós. Por isso, vamos continuar juntos e ouvir a palavra do Senhor. E eu sou lembrado das palavras de Jesus para os judeus que acreditavam nele. Ele disse
Se vocês permanecerem em minha palavra, vocês serão meus discípulos de verdade e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? E falando a verdade, nós sabemos que Deus está a trabalhar, e a Bíblia diz que a palavra de Deus não vai ser partilhada em vão, não vai voltar para Ele sem fazer e concluir aquilo que foi mandado para fazer. Eu acredito que o Espírito Santo vai realmente revelar mais e mais para vocês, até depois desta conferência, o plano de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas. Tá bem? Eu acredito que nós estamos convencidos hoje de que os alicerces são necessários nas nossas vidas e que podemos nos alegrar nisso. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acredito que nós devemos de nos alegrar. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras, capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 10. Quando os operários assentaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes com as suas vestes de cerimônia e com trombetes. Também os levitas, descendentes de Asaf, louvavam o Senhor com os seus símbolos, segundo as normas que tinha dado David, rei de Israel. Cantaram louvores ao Senhor, repetindo o refrão: Ele é bom e é eterno o seu amor por Israel. E todo o povo gritava com alegria e louvava o Senhor por se ter começado a reconstruir o templo. Muitos dos sacerdotes, levitas e chefes de família eram pessoas idosas que tinham conhecido o primeiro templo. Havia homens lá que tinham visto o primeiro templo. Ao verem agora serem lançados os fundamentos do novo templo, começaram a chorar em voz alta, mas havia muita gente que gritava de alegria. E ninguém podia distinguir quais os gritos de alegria e os de choro, pois a gritaria era tanta que se ouvia muito longe. E agora estes homens mais idosos que tinham visto o antigo templo, que tinham visto a reunião de pessoas no templo, eles se lembraram que o templo tinha sido destruído, mas agora era um tempo para que Deus tinha apontado para um novo templo ser construído. E o povo de Israel, quando começou a ver que as fundações, os alicerces, estavam a começar a ser construídos, aquilo significou para eles que o templo ia ser construído outra vez. E o que veio disso foi que o povo de Israel se alegrou. Eles estavam felizes, contentes por isso, porque o templo do Senhor e a presença do Senhor estaria entre eles outra vez. E é por isso que eu disse mais cedo que nós devemos nos alegrar quando Deus começa a construir os alicerces nas nossas vidas, porque isso quer dizer que nós vamos ser construídos por Deus. Nós vamos ser formados por Deus. Aquele templo, o nosso templo, vai ser construído no Espírito. Vai ser construído espiritualmente. Amém? Então, nós podemos nos alegrar por aquilo que está a vir. Deus nos dá a graça para ser capazes de construir uma grande, forte fundação, os alicerces
baseado na verdade do Evangelho, da palavra do Senhor. E nós estamos a viver neste tempo, naquele tempo em que Deus está a reconstruir, a curar a sua igreja, e aquela fundação, aqueles alicerces estão a ser formados na igreja para trazer a igreja de volta e para a igreja brilhar neste mundo. Amém? Isto é muito alegrante e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 6. Jeremias, capítulo 6, versículo 16 e 17. Então o Senhor disse: parem um pouco e procurem saber qual é o único caminho a seguir. Sigam por ele e poderão viver em paz. Porém, a resposta do povo foi: não queremos. Isto é a rebelião profunda. Então o Senhor estabeleceu sentinelas para estarem atentas ao toque do alarme. Porém, a resposta do povo foi: não queremos ouvir, saber. Meus queridos pastores e líderes de igrejas, não vamos resistir ao plano de Deus. Deus, através de Jeremias, estava a perguntar o povo de Deus para encontrar o caminho antigo, o caminho bom. E eles rejeitaram. E é por isso que eu acredito hoje que a igreja é chamada, que o trompete está a tocar, o povo de Deus, a igreja, é chamada a voltar para o caminho antigo, para o verdadeiro evangelho que era pregado, não simplesmente na primeira igreja, mas também nas primeiras décadas atrás, onde o verdadeiro evangelho estava a ser pregado na igreja e trouxe a igreja para produzir maturidade cristã, cristãos maturos. É tempo e o trompete está a tocar. Voltem e procurem, peçam pelo caminho antigo, onde o bem está, onde o bom caminho está. Isto é o que Deus está a dizer, isto é o que o Espírito de Deus está a dizer estes dias. Vai de volta para o verdadeiro Evangelho. Isto é o que Ele está a dizer. Amém? Então, estamos convencidos disso. Estamos convencidos dos alicerces, estamos convencidos de que precisamos voltar para as raízes do Evangelho. Amém? Nós precisamos voltar para a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz. E também estamos convencidos de que a vida da ressurreição, a vida de Jesus Cristo em nós, para um eficiente ministério, para um eficiente serviço a Deus e Espírito Santo. Nós vemos isso. Estamos convencidos sobre isso. Esta é a verdade da palavra do Senhor. Amém? E agora, o que é que vem depois? Qual é o futuro? O que é que vai acontecer depois? O que é que vais fazer depois? Depois desta conferência? O que é que estás à espera? Eu acredito que a primeira coisa é começar a viver a mensagem. A primeira coisa. A tua resposta, a vossa resposta para as palavras do Senhor, para a verdade, é começar a viver a mensagem. Mas vocês dizem: mas irmão, e pregar esta mensagem?
Sei, eu não acredito que ninguém consegue pregar esta mensagem sem primeiro a viver. Nós tem de vir de uma experiência, tem de ser uma experiência nas nossas vidas para que nós possamos falar alguma coisa que vivemos. Há muitos pastores neste mundo que pregam uma mensagem, qualquer mensagem, rezam sobre a santidade e todo tipo de coisas, mas eles não vivem essa mensagem. E é por isso que não tem nenhum poder. Amém? Começa a ser uma carta, a lei. E então, o que é que somos supostos a fazer? Se decidimos viver esta mensagem, eu vos dar coisas básicas que vocês devem de experienciar. A primeira coisa é que vocês precisam de se humilhar. Vocês precisam de se humilhar a vós mesmos. Abram a vossa Bíblia em Filipenses capítulo 2. Vamos ver o maior exemplo de humildade de Jesus Cristo Ele mesmo. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Tenho os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e, vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte na cruz. Jesus, sendo Deus, a segunda pessoa da Trindade, quando ele veio a este mundo, ele não trouxe oposição por direito. Ele não se agarrou ao seu direito. Ele veio do céu em glória, mas ele se rebaixou. Ele se privou do seu direito em vir em forma de homem. Deus em forma de homem. E ele não se agarrou a esse direito. E ele veio como um servente, como um escravo, para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que ele se humilhou a si mesmo até a morte na cruz. Incrível. E a Bíblia também diz é que esta mente esteja em vós, que também estava em Cristo Jesus. Amém? Da mesma forma que ele se humilhou, nós também somos chamados a nos humilhar a nós mesmos. E vocês dizem, isto é a Bíblia, mas uma coisa é saber da Bíblia, saber das Escrituras, e outra coisa é chegar ao momento em que nós temos de nos humilhar e de renegar a nós mesmos e tirar a nossa cruz e morrer para nós mesmos. Isso é outra coisa. O conhecimento de que vocês e eu temos sobre a humildade e sobre arrependimento é uma coisa. A Bíblia fala sobre arrependimento, mas a igreja hoje, muito de verdade, fala em geral sobre arrependimento. E ainda assim, é uma das coisas que Jesus falava claramente para os seus discípulos. Nós precisamos de nos arrepender. Mas vocês veem pastores que têm um muito mau hábito. Eles nunca querem se arrepender. Eles nunca querem aceitar que estão errados. Eles nunca querem aceitar que estão partilhando coisas falsas ou erradas. É como se eles fossem invencíveis. Nunca estão errados. Isto é o contrário.
de um verdadeiro servente de Deus, That's a que é call chamado a se arrepender of a true quando servant of necessário who is called to e repent perdoar. when necessary. Isto também Jesus fala sobre muitas vezes para perdoar, Also Jesus talks about para manter um coração puro e para não manter nada nos nossos corações contra ninguém. your heart Ninguém. to carry anything against E todos nós anyone. sabemos que não é fácil. Algumas vezes, And we all know that it quando is estamos not magoados, easy sometimes quando estamos profundamente magoados e when the magoa, hurt e is deep. temos aquele orgulho que quer justificar a nós mesmos e as nossas ações. That want to justify. Por isso é que a humildade, arrependimento, perdoar, So that's why uh, humility, repentance, manter um coração puro é a cruz que temos de tomar. É a realidade, é a vida que temos de cross tomar. that we have to take. É a realidade de termos de tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E eu percebi que estas coisas, se eu sou sincero com Deus, estas coisas precisam de acontecer If I am sincere quase with God, diariamente. it needs Às to vezes, happen até muitas vezes ao dia. nearly daily. Tenho de perdoar, me Sometimes arrepender, 3 times a day. tenho de dar como Rather to um forgive, to escravo. repent, to be humble, É incrível. to walk like a bondservant. E outra coisa que também é muito, muito importante, como um pastor, One thing that is so, como um homem de Deus, é mudar as a as pastor, nossas maneiras, as a man of mudar as nossas is to atitudes change, para com as nossas esposas. to change our attitude. Eu provavelmente vou por isso primeiro. Eu não sei porque é que está em quarto lugar na lista, mas o mais que vamos, o mais que percebemos But the more é a we importância go, the more we understand de ter uma boa the atitude importance no nosso relacionamento com as of nossas having good esposas. attitude Eu acho que tenho de falar um assim aqui in sobre our cultura. relationship with our wives. I think Em I'm alguns talking a little países here no about mundo, culture. pastores ainda In estão some countries of the world, vistos como reis. pastors are still Eles fazem coisas seen as como kings. se eles They possuíssem do tudo. things Como se eles possuíssem a as if they igreja, fossem os own donos da everything. igreja. Eles podem fazer o que As if they quiserem. own the church. E todos têm de o They can do respeitar anything they want. em And obediência everyone total. has to respect Obediência and total total para eles. Eles impõem-se e impõem uma autoridade na carne. São como crianças. and authority in the flesh. Esse não é o coração de Deus, mas muitas vezes vem That's not. das culturas, But das many suas times heranças, o que eles veem nas suas famílias. Eles crescem vendo things that they have como learned, os seus pais things that they have seen. tratavam e agiam com as suas mães. They've grown up seeing Isto passou a ser parte deles. É o que eles conhecem. E eles precisam de perceber. mother. E eles vêm para a They become igreja part of them. com a sua That's cultura, how they think. That's how they understand. com uma autoridade que é na carne. And they come into the church. With E their culture, eles usam isso na igreja. with an authority that is in the E é flesh. por isso que alguns pastores acreditam que And são they call reis that in the e agem como em maneiras estranhas para com as suas esposas. As suas esposas são como uma escrava para eles. They act in so many weird Eles ways. não mostram respeito nenhum. Eles nem sequer honram as suas esposas. Are like a slave to them. Eu estou a falar de cultura. They show no. Estou a falar do que eles receberam dos seus avós e pais, de onde eles vivem. Talking about culture.
quando eles vêm para o reino de Deus, eles trazem aquela cultura com eles. Eles trazem aquela cultura com eles. E eles deixam a igreja da mesma forma como eles vivem em casa. Eles vivem na igreja como eles vivem em casa. O que eles viram já faz parte deles. Então há uma relação baseada no medo. A esposa tem medo do marido. E sendo um homem de Deus, um homem grande, o rei, ele constrói aquela relação com a sua esposa nas bases de medo e até nas relações com as suas crianças, seus filhos, aquele medo do homem de Deus, em vez de ser um escravo e um servente de Deus. Ele se faz do governante, com a autoridade da carne. Nós não somos chamados para trazer as nossas culturas na igreja e no reino de Deus. Há alguns elementos da cultura que são uma herança no natural, que são contra a cultura do reino de Deus. E pastores e líderes de igrejas precisam de saber isso. Mesmo que tenham vivido muitos anos influenciados pelas suas culturas, quando entramos no reino de Deus, nós temos de encontrar se aquela cultura, aquela parte da cultura é de acordo com a Escritura, de acordo com a verdade da palavra de Deus. E em muitos países não é a forma que é. A cultura reina na igreja. E é por isso pastores tratam as suas esposas, sua esposa, como escrava, como um instrumento. Porque eles trazem a sua cultura na igreja. E se nós lemos em Efésios capítulo 5, nós vemos claramente que isso é contrário a ser um rei, um governante, um homem de Deus, um homem com honra e que respeita a sua esposa. É isso que nós vemos. É contrário à palavra de Deus. A Bíblia nos ensina em Efésios 5. Nós lemos a partir do versículo 25 que os maridos devem amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Isso fala muito alto, da forma como um esposo trata a sua esposa, deve amar a sua esposa, da mesma forma que Cristo ama a igreja e deu a sua vida por ela. E agora, se vocês tentam perceber e ter alguma revelação daquela escritura, só têm de ir e ler a Bíblia e ver o quanto Jesus Cristo deu a sua vida pela igreja. Ele deu a sua vida pela igreja, por nós. E nós acabamos de ler em Filipenses capítulo 2 como ele se humilhou a si mesmo. Como ele se humilhou a si mesmo para morrer na cruz pela igreja. E agora, como é que nós simplesmente podemos continuar a trazer as nossas culturas naquela área das nossas vidas, sem considerar o que a palavra de Deus diz? Deixem-me que vos diga, quando eu comecei a levantar a minha cruz, isso foi uma coisa que realmente me tocou, me chocou. E eu sabia que eu percebi que eu tinha
falhado completamente como marido, como esposo para com a minha esposa. Eu tinha falhado completamente. Eu não vi. Eu estava ignorante naquela área como pastor e ao marido. E é por isso que temos de examinar a nossa cultura antes de tentar viver essa cultura na igreja. Compara isso com a palavra de Deus. Não comparar isso com outras coisas, como acontece em outros lugares. Comparar isso com a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. E se vocês estão verdadeiramente à procura de relação e trabalho com Deus, não vamos continuar a tratar a nossa esposa com desrespeito, sem a honrar, sem a amar, sem a amar como Jesus Cristo amou e deu a sua vida para ela. Eu não vou continuar a ir mais a fundo nesta área, mas eu quero ler convosco 1 Timóteo, capítulo 3, para vos mostrar a importância de um marido, de um pastor, a importância de ter uma casa em ordem. Em ordem. Paulo não está a falar sobre um cristão. Em 1 Timóteo, capítulo 3, ele está a falar sobre pastores, aqueles que são chamados a tomar conta do povo de Deus, anciãos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, lê: deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os filhos no respeito, com toda a dignidade. Pois se alguém não é capaz de ser um bom chefe da sua própria família, como pode assumir responsabilidades na Igreja de Deus? Como é que podemos? Se somos ignorantes, está bem, não sabemos melhor, mas quando a luz do Evangelho vem aos nossos corações, não há mais desculpas. Não há mais desculpas. E nós deixamos que a nossa vida se alinhe com a Escritura. Então, não vamos nos enganar a nós mesmos. E temos de pôr o passo 1 antes do passo 2. Passo 1 é pôr a casa em ordem. E passo 2 é que não podemos reverter isso. Amém? E eu rapidamente percebi que estava em problemas. E eu tinha que ajustar as minhas atitudes, as minhas maneiras, as minhas palavras para com a minha esposa. É muito sério. E eu creia a aprovação total de Deus no meu serviço para Ele. E deixem-me que vos diga, não há discussão sobre isso. Não há forma de tentar comprometer. Não vai funcionar. Vocês devem saber a verdade e a verdade vai vos libertar. E deixem que também vos diga, para concluir este tópico, que há partes da nossa cultura que não magoam e influenciam a nossa caminhada espiritual. Deixem-me tirar um exemplo. Um cristão índio. Índios têm a sua própria forma, a sua decência e forma de se vestirem. Eles comem com as suas mãos numa casca de banana. Eles comem os seus comeres como cresceram. E agora vocês podem comer com os vossos 5 dedos, com a mão, com o garfo, com a colher,
Não importa como comem, que não vai influenciar a vossa vida espiritual. with their hands. Mas agora o que nós precisamos é olhar e manter atenção se há coisas, hábitos culturais que não são de acordo com a Bíblia. Amém? E sim, nós temos que olhar e prestar atenção. Há coisas nas nossas culturas que precisam de morrer. Amém? Em outras palavras, deixem essas coisas para trás e submetam as vossas vidas com Deus, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Estas são as coisas básicas que, se vocês querem começar a viver aquilo que vocês receberam, começarem a pôr estas coisas em ação antes de quererem pregar esta mensagem. As mensagens que eu estou a partilhar convosco não são para formar para juntar o vosso grupo de mensagens que ouviram, mas é para vocês começarem a viver de acordo com o que estão a receber. Vocês se lembram? A primeira escritura, uma das primeiras escrituras que eu partilhei com vocês, em Mateus capítulo 7, versículo 24, acho que é, o que vocês ouvem e o que vocês fazem. Há a parte de ouvir e há a parte de fazer. E a segunda coisa que vai acontecer nos nossos corações, nos vossos corações, o vosso coração vai mudar. Quando Deus começa a mudar o vosso coração, o trabalho de Deus no vosso coração vai mudar muitos aspectos das vossas vidas. As vossas ambições, da forma como veem a igreja, vocês vão ver a igreja de uma forma diferente, com os olhos diferentes. Deixem-me vos dizer um pouco do meu testemunho. Quando eu comecei a tomar aquela cruz e a viver de acordo com Jesus, Ele mudou as minhas ambições, os meus motivos. Estas foram as coisas que Ele começou a mudar na minha vida. E eu acredito que é o mesmo para todos nós. Ele começa a mudar o compreendimento nosso do Evangelho. E Jesus, é assim que Jesus constrói a sua igreja. Vão começar a sentir o coração de Deus. Vão começar a perceber o espírito do Evangelho. Os vossos olhos vão ver coisas muito diferentemente. Vou tirar esta oportunidade para vos explicar um pouco sobre o espírito do Evangelho. Por alguns minutos, porque quando eu falo do espírito do Evangelho, há muita gente que não percebe o que é que estou a falar. Vocês sabem, a Bíblia, os Evangelhos, fala sobre várias coisas que mostram a vontade de Deus e a forma como Ele quer alcançar a sua maneira, a sua vontade. Há uma maneira, há um caminho. Quando vocês leem a Escritura, vocês precisam de perceber o que o Espírito está a dizer, porque há um coração por trás e há uma indicação clara de como as coisas precisam de ser feitas. O que precisa de acontecer. Como é que vamos viver? O que é que estamos a ouvir?
Deixem-vos dar um exemplo. Abram as vossas Bíblias em Filipenses capítulo 4, antes de irmos mais para a frente. When you read scripture, Nós lemos o versículo you need to 13. find out what the O Spirit que é que says. o versículo 13 diz? Diz: Because there is a posso heart behind enfrentar todas as dificuldades And there is daquele a que clear me indication. fortalece. how things need to be done. E aqui é o que eu percebi quando eu fui para a escola How are we going to bíblica live? no meio do movimento What are we carismático, onde havia Let me give you an example. muita Open your Bibles to ênfase Philippians chapter 4. na vida cristã. Before we go further. Quem é? O cristão não é um filho de Deus, é um filho do rei, ele possui It says, tudo I can do all things. e nós somos capazes de fazer qualquer coisa e tudo, porque nós pertencemos a Deus, o Criador de todas as coisas, e nós somos os filhos daquele Deus, daquele Criador, por isso nós somos capazes de fazer qualquer coisa, The tudo. Christian himself. Isso foi o que eu percebi. He's not only a Vocês child of sabem, podemos ler as God, son of Escrituras a king, e tirar um verso do contexto em que foi escrito, e isto é o que acontece muitas vezes anything and everything em, because we belong neste movimento carismático. to God, the creator of all Tiram uma things, escritura and we are the sons of that God de and that creator, so um we are texto able to do anything. e explicam Everything. That was É como what foi. I understood. a substância de coisas que se tem esperança. And you take one verse out of the context, A evidência de coisas que não conseguimos ver. E agora aplicamos aquele verso a tudo o que queremos, tudo o que desejamos. Aplicamos aquele a tudo nas nossas vidas. Eu vou falar sobre isso um pouco mais, mas mais tarde. Agora em Filipenses capítulo 4, antes do versículo 13, há uns versos antes que fala sobre tudo, todos os testes e dificuldades que o apóstolo Paulo ultrapassou. E depois vem que eu consigo fazer todas as coisas por aquele que me fortalece. Por isso, quando a gente percebe que estas coisas só vêm depois de sofrer muitas coisas por Jesus Cristo, já não queremos mais o que faz bem para nós, mas o que está de acordo com a vontade de Deus. E não tentamos tirar tudo o que queremos desta caminhada. E começamos a perceber o que aquele verso realmente quis dizer, ou quer dizer hoje. Qual é o espírito que está por trás daquilo? O que é que o espírito está a dizer? Paulo quis dizer que ele podia fazer todas as coisas, mas ou boas, tudo, não na sua própria força, mas pela graça de Deus, que o ajudaria a aceitar qualquer coisa, boa ou má. Isto é o que este verso quer dizer. Por isso, há uma altura em que este versículo quer dizer todo tipo de coisas para mim. Mas começamos a agarrar a realidade, a revelação, porque vocês aceitam, porque aceitamos andar naquela caminhada estreita, naquela estrada estreita, e o véu começa a ser removido da frente dos nossos olhos e começamos a perceber a vontade de Deus, a forma como Deus trabalha e o seu coração para o seu povo. Amém? E então, quando lemos as Escrituras, temos de perceber isto. Quando lemos a Escritura, quando estamos a tirar a nossa cruz, não estamos a olhar para alguma coisa para nós mesmos. Vocês
têm de encontrar e desejar the veil starts olhar to be removed. para aquilo que Deus está dizendo. God, His ways, God's heart. Milhares de cristãos estão a fazer estudos bíblicos, estudando a Bíblia, para saber quantas promessas há na Bíblia para eles. Eu vi que há 66 milhares, não sei, não contei, We are not ah, looking for promessas. something Para encontrarem quantas promessas há. Eles não querem saber das suas próprias vidas, o que Deus quer fazer nas suas próprias vidas, mas eles querem saber qual é as bênçãos e as promessas que Deus disse. God is saying. Completamente mudados, uma mudança de atitude completamente diferente do que deve de ser. To know how many promises there are Eu for them. mencionei para vocês Hebreus I capítulo heard that there 11, were vocês se 66,000. lembram? I don't know if that Posso is usar? anything. E eu costumava a pensar e a acreditar que a fé que eu tenho ou devia ter era para eu alcançar o que quer que seja que eu quisesse, qualquer coisa que eu desejava. Havia também um ensinamento sobre as 4 dimensões. As 4 dimensões. Vocês pensam em alguma coisa? Precisam? E fazem uma imagem disso? E se precisam de um carro? Vocês sabem o que fazer. To believe. Põem-se à frente de um carro, ou do que quer que seja, ou sentam-se nisso e começam a caminhar, Was for me to a viajar, e essa é a 4ª dimensão. E tentam obter coisas para vocês mesmos. Mas quando eu leio Hebreus capítulo 4, o capítulo inteiro, eu percebi the fourth dimension. que Deus deu fé ao homem Think about something that para uma coisa, para fazer o seu plano, a sua vontade, o seu propósito. Olhem para homens como Noah, Abraão. Eles tinham um plano, eles tinham uma visão que Deus lhes deu. E quando Deus nos dá um plano, uma visão, Ele vai dar as formas como alcançar aquele objetivo. Foi isso que havia em Hebreus. Eu não havia em mais lado nenhum nada sobre isso, sobre fé para possessar coisas que eu queria. E não há em lado nenhum. E aquilo em Hebreus é um capítulo sobre fé. Incrível. E deixem-me que vos diga, estes homens tiveram fé. E não foi sem perseverança, e sem sacrifícios, e sem sofrimentos. Eles morreram pela fé que eles tinham, pelo aquilo que eles tiveram de alcançar. Eles estavam preparados. Eles foram chamados para fazer o plano de Deus e eles tiveram fé para concluir o plano. Nada mais. E vocês sabem, Deus nos traz mais perto da Escritura e abre os nossos corações, os nossos olhos. E quando leem Mateus capítulo 6, versículo 33, procurem primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e tudo isso vos será dado. Eu percebi que Deus ia olhar por mim e pela minha família e cuidar de mim. Deus sabe antes o que eu preciso para servi-lo e o que vocês precisam para servi-lo. Por isso estas escrituras todas vêm juntas como um puzzle. Por isso é incrível. Eu estava enojado com essa doutrina de prosperidade. Fé para dinheiro, fé para prosperidades, fé para coisas materiais. Fé era para a multiplicação. Matou a igreja. E a maioria dos pastores inclui a isca, o anzolo,
a lenha, o I barco, was disgusted tudo. with this Eu estava tão enojado charity. Faith was for money. Faith was for being prosperous. para ver a Faith was for mudança multiplying. que este ensinamento tem trazido ao coração de pastores mortífera. The church. Mortífera. Uma mudança And the mesmo majority má. of pastors have swallowed the bait. Eles perderam a visão, dinheiro, And the boat. o anzol da prosperidade. I was so disgusted. Fez com que eles ficassem cegos. Os olhos se viraram para o outro lado, You see the para change longe da that verdade. Deixem que me vos mostre em Hebreus capítulo 12. Estamos a falar sobre a visão, sobre os desejos. Deadly change. Aquilo que o autor diz. Capítulo 1. They've lost the vision. Money. É por isso que estas The mensagens bait of prosperity. mortuárias de prosperidade tiram o coração de Jesus e lida pessoas para coisas Their naturais. eyes turned away Hebreus from capítulo the truth. 12, Let me show you logo in a seguir Hebrews chapter capítulo 12. 11, versículo 1. Talking about the eyes. We're Estamos, talking about the pois, vision. We're talking rodeados about por esta what we enorme desire. multidão de testemunhas da fé. What Agora, what the prestem author muito bem atenção. said, chapter 1. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende e perseveremos na corrida que Deus nos Hebrews propõe. chapter 12, verse 1. Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. O que a Bíblia está a dizer aqui? Primeiramente, vamos olhar a estas testemunhas em capítulo 11. São as testemunhas da fé. E eles dizem, vamos correr com a enduração, continuar a perseverança, olhando para Jesus. O que quer dizer? Ele explica quem que pela felicidade que foi posta perante ele, fortaleceu perante a cruz. Olhem para Jesus, olhem para este exemplo. Olhem para como ele foi para a cruz. Este é o vosso exemplo. Ponham os vossos olhos lá. Ponham os vossos olhos naquilo que ele estabeleceu e alcançou na cruz e no caminho que o levou até lá, com perseverança, com fé. Não há nada material lá. Não há dinheiro, não há casa, não há avião, não há nada, mas sem ser olhar para Jesus, pôr os nossos olhos neste grande exemplo e fazer o que ele fez. Tirar a nossa cruz e seguir Jesus. Temos de usar a nossa fé para isso. Temos de ter fé para continuar. Temos de ter fé para perseverar e continuar. Amém? E vos digo, é por isso que um dia vamos ver a condenar estes ensinamentos falsos, esta desgraça contra materialismo e coisas naturais, os desejos, atrás de riquezas. É o que esta mensagem está a falar sobre. Esta mensagem da prosperidade. E o apóstolo Paulo avisa-nos contra isso muito claramente. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Ele avisa a igreja contra a cobiça e contra
E em 1 Timóteo capítulo 6, desire. ele avisa a igreja outra vez That's what this message is talking about. contra ensinamentos And the Bible states clearly da that palavra de Paul states Deus clearly in the book of Colossians chapter 3 verse 5, como uma that he maneira warns the church de about ganhar covetousness. alguma coisa. He warns the church Deixem-nos about ler. covetousness. Acho que é importante nós In lermos 1 isso. Timothy chapter 6, 1 Timóteo capítulo he 6. warns the church again Vamos ler a partir do versículo. against the teaching Vamos ler o versículo 5. of the word of God 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5. to gain something. E as discussões inúteis de gente de entendimento corrompido e que anda longe da verdade. Eles pensam que a religião é um negócio. Em outras palavras, eles querem usar a palavra de Deus como uma maneira de ganhar alguma coisa. 1 Timothy Que chapter 6. aquela piedade é um meio de ganho. Useless wranglings Ganho of men of material. corrupt minds and destitute of the truth, Mas who não suppose usem that a godliness palavra is a de means Deus of gain. como uma maneira In de other ganhar words, alguma coisa you must material. use the word of God Algumas coisas deste mundo. as a means to gain Mas o que é que ele something. diz? Mas That contra godliness, he isso, says, percebam is a que means of gain. piedade, contentamento é muito bom, é um grande ganho. Contentamento. Eles usaram a piedade para ganhar alguma coisa através da palavra de Deus, para ganhar alguma coisa, mas Paulo diz, não, em vez disso, percebam que piedade com contentamento é o ganho real, grande ganho. Amém? Isso é claro. E vocês sabem o que é que o livro de Mateus diz? Jesus, no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 23 a 24, é mais difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, dos céus. Incrível! Então, quando vocês pegarem a vossa cruz, não procurem pelos vossos interesses, mas sim pelos interesses da igreja, do povo de Deus, do reino de Deus. Sabem o que é que vocês fazem? Vocês olham para aquilo que Deus quer fazer nas vossas vidas. Vocês usam a palavra de Deus para saber aquilo que Ele quer fazer nas vossas vidas. E abrem os vossos corações e olham o que é que Deus quer fazer em vocês. Todo o tempo. Amém? Sim. E outra coisa que precisa de acontecer, que vai acontecer, é que vocês vão ir através de perseguição e oposição. Eu tenho de vos dizer estas coisas para que não caia em vocês sem vocês saberem o que vai acontecer, sem serem avisados, porque estas coisas vão acontecer. Oposições e perseguições vai acontecer, vai chegar. E vai haver muitas coisas, muitas perseguições de dentro da igreja, daqueles que não querem pagar o preço. Eles não querem aceitar a verdadeira mensagem de Jesus Cristo. Então eles vão perseguir-vos. Eles vão vos opor. Eles não vão se separar das suas doutrinas. Eles vão se agarrar às suas doutrinas porque eles têm tanta coisa para ganhar dessas falsas doutrinas. Mas quando vocês aceitam para levantar a vossa cruz, não têm nada para ganhar, têm tudo para perder.
Então, pastores que não querem pagar o preço, eles vão se opor a vós. Foi exatamente o que aconteceu ao apóstolo Paulo. Aqueles que não queriam ser expostos, que não queriam se arrepender, eles vão se opor a vocês. Eles vão falar sobre vocês. Vocês estão a carregar falsas doutrinas. E isto é a verdadeira doutrina. É incrível. A reação espiritual que começa quando vocês começam a pregar o Evangelho e a doutrina verdadeira. É incrível. Eles vão se opor a vocês. O orgulho vai os manter presos. Que Deus nos ajude. Então, o Evangelho certo, o verdadeiro, tem sido sempre oposto e vai ser sempre oposto e nunca vai mudar, a não ser que comprometemos o Evangelho. Quando comprometemos o Evangelho e perseguições e oposições vão desaparecer. Mas quando pregamos o Evangelho verdadeiro, a oposição vai vir. Está na Bíblia. Vocês se lembram Jesus e os fariseus? O que é que aconteceu? Eles o opuseram, eles o perseguiram. E sobre aqueles primeiros apóstolos na igreja inicial, a igreja teve de se mover de Israel, mas os apóstolos deixaram, ficaram lá, foram postos na prisão, foram acusados falsamente. Isto precisa de acontecer quando pregamos o Evangelho verdadeiro. O apóstolo Paulo foi perseguido, foi oposto. Porquê? Por causa do Evangelho que ele pregou, da revelação que ele recebeu de Cristo e do ministro que queriam diminuir o seu Evangelho e queriam falar mal sobre ele por causa da vida que ele estava a viver e da mensagem do Evangelho que ele estava a trazer, a pregar. Não era um Evangelho feliz para aqueles que não o queriam aceitar. Eles o opuseram. E Paulo, com todos os falsos ministros, ele foi oposto. Porquê? Porque eles pregavam outro Evangelho. E é por isso que Paulo diz no livro de Gálatas, ele estava furioso, chocado, porque os Gálatas tinham caído naquele buraco de falsos evangelhos, doutrinas. E deixem-me que vos avise. Há uma possibilidade que vocês também caiam, ou pessoas que estão à vossa vida caiam. Mas não fiquem descorajados. Jesus teve o mesmo problema. Até entre os seus discípulos, o deixou. Todos aqueles que estavam à procura de milagres para serem dado a comer, para serem agarrados no natural, o seguiram em todo o lado. Multidões de pessoas o seguiram, mas cada vez mais que Jesus começou a partilhar sobre a verdadeira vida, eles tinham medo, eles deixaram Jesus. Os 17 discípulos deixaram, fugiram. Mas não tenham medo, não entrem em pânico, porque nós temos de enfrentar esta realidade. Alguns de nós já experienciamos no início que pessoas deixaram a igreja. Temos de encarar estas situações, mas temos de encará-las com o espírito certo, com o coração certo, com a atitude certa, de acordo com o verdadeiro pessoa de Deus. E se vocês agarram a mensagem da cruz, se vocês se agarram a este Evangelho, vocês vão ser opostos, vão ser perseguidos. Mas não entrem em pânico, não tenham medo, não estão sós. Há milhares de pastores que passam pela mesma experiência, não estão sós. Estamos juntos no Espírito.
o Evangelho junto aos nossos corações. You are going to be persecuted, but don't Vocês panic, não estão don't fear. sozinhos. You are not alone. There are thousands of pastors Eu that fui go perseguido no through meu the same experience. país So you por are aquilo not que eu alone. preguei, We are por together aquilo que a igreja in the pregou. Spirit. The gospel Eles unites our hearts. odiaram aquilo que nós dizíamos, You are not até alone. o ponto que eles proclamaram que nós não estávamos a falar através da palavra de Deus. And what the Quer church dizer, eu penso que já vos disse até mais de 200 escrituras até agora, mas vocês sabem, estas pessoas querem vos perseguir, elas vão encontrar qualquer coisa, qualquer mentira, qualquer acusação falsa, qualquer coisa que elas possam encontrar para destruir e minimizar o ministério. Porque eles resistem ao Evangelho, eles resistem à verdade, eles não a querem. Any lie, any false accusation, Mas anything deixem-me they que will vos find diga alguma and coisa. destroy you and undermine Hoje, you. os líderes da igreja estão unidos. Because they É de resist verdade, the gospel. They resist estão the truth. unidos. They don't want Não it. somente na nossa igreja local, mas também internacionalmente, com todos os ministérios que trabalhamos, que têm aceitado e agarrado o Evangelho verdadeiro que estamos a partilhar convosco hoje. Muitos deles, em muitos países, estamos unidos de coração, uma igreja, caminhando juntos. Então, quando vocês são perseguidos, têm de aprender a manter o coração puro e perdoar, deixar as coisas para trás e andar para a frente. E aprende-se estas coisas. Algumas destas coisas já aconteceram na minha vida. Quando eu comecei a perceber a mensagem da cruz, eu tinha acabado de aceitar. Vocês sabem, quando se fala e testemunha, deixem que vos diga, não leva muito tempo para que os testes e trios cheguem. Não leva muito tempo, mas deixem que vos diga, para voltar ao que eu acabei de dizer, os líderes da igreja estão unidos, com um coração. Temos uma mente. O povo de Deus está bem estabelecido na palavra de Deus, no Evangelho, e nós nos amamos uns aos outros. E nós estamos a crescer espiritualmente. E isto é o que importa. Amém? Então, nós passamos por estas coisas, nós mantemos o coração puro. E Paulo diz a Timóteo na segunda epístola, acho que é no capítulo 2, ele fala sobre a graça de Deus. Ele diz a Timóteo, tira da graça de Deus. Ele sabia o que estava a acontecer a Timóteo, o que é que ele estava a passar. Timóteo era o seu filho no Espírito, no Evangelho. Ele seguia Paulo a todo lado, o que ele tinha ultrapassado. E Paulo disse a ele que era para ele tirar a sua força da graça de Deus e para continuar a lutar a boa guerra com ele. Amém? Vida existente com Jesus. Deixem-me partilhar convosco em 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou aquele que sou. Pela graça de Deus. Vocês que se lembrem deste o tempo inteiro. Quando estão a passar pelo fogo, lembrem-se. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E a sua graça que Ele me mostrou não foi em vão. Amém? Não foi em vão. Quando a graça de Deus é manifestada nas vossas vidas, há alguma coisa que vai acontecer.
And his Então não work é em vão, was not in pois vain. trabalhei mais do que todos os apóstolos, ainda que não fosse eu. When the E é grace isto que of temos de God perceber. is Não é que manifested in your fosse life, eu, não somos nós que somos capazes de fazer o trabalho do Senhor. so it's not in vain. Mas Paulo diz, But I labored more abundantly ainda than they assim, all. Yet não fosse not eu I, propriamente a but fazê-lo, what mas we sim need a to força de understand, Deus pastors and leaders, em it's mim, not dá I, pela it's sua not graça. us E temos de nos that are agarrar a esta able to verdade. do the work of the Quando Lord. as coisas ficam difíceis, But quando Paul as coisas says, começam a se manifestar e yet not oposições I, e but the dificuldades grace vêm ao of nosso God caminho, which was with me. temos Now de you must grasp estar e that, ficar na graça de Deus. because when time, E Deus nunca vai falhar. when Nunca things start falha. manifested, when persecution, Há opposition uma comes coisa your way, que também vocês vão experienciar é o ataque do inimigo. As mentiras do inimigo. As mentiras do inimigo. and God Vocês never sabem, fails. a minha esposa e eu passamos por tempos difíceis de perseguições e durante estes tempos, outra vez, não era muito tempo depois The que nós lies of the começamos enemy, a viver of the enemy. a mensagem que Deus trouxe ao meu My wife and I, coração. we went through tough E times of persecution. o inimigo tirou a vantagem Again, das it situações was not que chegaram long perante after nós. we started to E as mentiras do inimigo the message that vieram God brought to my heart. como dúvidas que surgiram The na minha enemy mente. took advantage Eu me of lembro claramente, situations muitos that anos arose atrás, before us. quando comecei a pregar esta mensagem à The lies igreja, of the enemy um acidente veio like e um dos anciãos da igreja e sua esposa faleceram in my mind. no acidente. E o I remember inimigo clearly tirou vantagem daquela situação start of e, preaching this e message ele to the church. atirou as suas flechas para me acusar. And one of the elders of the church and his wife Ele died in it. disse que é por causa do evangelho que estás a pregar que este acidente veio e aconteceu, e ele não parou por muitos dias, até diria por algumas semanas. Foi uma coisa mesmo traumática para perder um querido To condemn, irmão, to accuse me. um querido Because of the gospel that parceiro de trabalho no ministério, came about. e o inimigo queria And he didn't que eu stop for acreditasse many days. que eu era a razão daquele acidente. It was Mas eu agradeço a Deus pela sua graça, pela sua graça que me manteve, brother, e eu agradeço a Deus pela pequena revelação que eu tinha, worker que era tão in preciosa. the ministry. Estava escrita nas pedras do meu coração, no meu coração. That you are the E reason. no meio de tudo isto, deste ataque do inimigo, But I o thank Senhor God me for His grace. ajudou. E esta revelação Thank God for His grace. que eu carregava no And I meu thank coração God for the little deu-me a revelation that I had. vitória. It was Com a ajuda so dos meus irmãos, precious. It was eu written fiquei com a vitória, porque eu estava determinado a in the midst of viver, all this a attack pregar, of the enemy, defender o Evangelho. the Lord helped E isto, graças ao Senhor, that I pôs carried no in meu my coração. heart, gave me the victory. E o inimigo With the help of my brothers, foi vencido. Amém? I got the victory. E eu Because continuei I was determined ainda mais to zeloso live, preach, a pregar defend esta mensagem. that the Eu Lord vos digo, há alturas em que estamos deitados no chão and the enemy e apenas Deus
nos pode agarrar e nos levantar. E é por isso que ninguém precisa ter medo. O Senhor é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele nunca nos vai deixar no chão, nunca. Ele vai estar sempre lá na altura certa para nos levantar pela mão e nos dar a vitória. Então, deixem que vos diga que continue esta ação final. Eu tenho de falar coração aberto. A primeira coisa que vocês têm de considerar é que vocês têm de escolher ouvir os pregadores, que as vidas estão nesta fundação, nestes alicerces. Não olhem a homens no natural. Há pastores, pregadores que são famosos. Eles têm milhares e milhares de escutantes, mas não usem isso como um termômetro para vocês acreditarem, porque por causa da sua fama, eles devem estar a pregar a doutrina santa. Nunca acreditem nisso. Todas as mensagens não são boas para vocês, até mesmo se vêm de grandes homens. Não aceitem qualquer coisa que venha e vos distraia, mas ao abrirem os vossos corações e o Espírito Santo vos ensina mais e mais, vocês vão ser capazes de discernir o que está certo e o que está errado, o que é boa comida e o que é remédio para matar. O Espírito Santo vai vos ajudar a discernir estas coisas. A última coisa, continuem à procura para trabalhar com pastores que abraçaram este Evangelho. Porque se vocês estão sozinhos, é muito difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Quando vocês estão sozinhos e vão ver e vão passar pelas dificuldades e os trios da vida, vai ser mais difícil. O mais que puderem, juntem-se a pastores que têm no seu coração o mesmo Evangelho, que as suas vidas estão formadas nos mesmos alicerces. É difícil de andar sozinho. Talvez tenham tido bastante tempo sozinhos nos últimos anos do vosso ministério. Talvez tenham uma igreja sozinha e estão a lidar essa igreja, mas não continuem sozinhos. Procurem por serventes de Deus que estão a carregar a mesma mensagem, que aceitaram e que agarraram a mensagem que eu tenho partilhado convosco estes últimos dias. Nós precisamos de ministros com o mesmo coração e espírito. Antes de eu acabar e fechar esta reunião, eu vou-vos dar um desafio com algumas passagens da Escritura. E antes que eu partilhe esta Escritura convosco, eu vou perguntar uma pergunta pessoal, muito pessoal. Para cada um, precisa de responder esta pergunta para si mesmo. Qual? Hoje, como estamos hoje, agora, qual é a marca do vosso chamamento? Qual é a prova
de um ministério sério, genuíno. Eu estou falando e estou a vos As desafiando. we are today. Now, Qual é a prova? what is the mark? O que é que prova que vocês são um servente de Deus genuíno? Qual é a marca do vosso ministério e da vossa chamada? I'm speaking, Deixem-me que vos diga isto, challenging you. antes que eu continue para a frente, What's the proof? e partilho convosco este desafio. You are genuine. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4, Of your ministry. Paulo diz, pelo contrário, mostramos pelo nosso comportamento que somos servos de Deus. Before I go further Hum, and share with you this challenge. isto é o que Paulo diz. Paul says in 2 Em Corinthians todas as chapter coisas, 6, verse 4. nós Chapter 6, verse 4. comportamos Read it to you now. como serventes Paul de says, Deus. in all things, Em muita we paciência, commend temos ourselves suportado as com paciência ministers of God. sofrimentos e mais. O que é que Paulo está a dizer Paul aqui? says, Ele está a falar por si in mesmo, all mas things, também por Timóteo. Se nós lemos versículo 1 desta epístola, vamos ver que Paulo e Timóteo patience escreveram and este livro. tribulation. De facto, Paulo escreveu o livro, mas Timóteo estava com ele. He speaks on De behalf outras of palavras, Paulo himself disse: and on behalf of nós Timothy. somos verdadeiros ministros de Deus. Of Vocês estão de acordo? you will Isto é o que ele disse. Paul and Timothy. Em outras palavras, ele provou In fact, a Paul genuidade do seu evangelho with him. que ele estava a pregar. So in other E eu words, Paul acredito, said, como pastor, pregador, ministro do evangelho, deve ser that's capaz, what he said. não para seu orgulho, a sua honra ou outra qualquer razão, His ministry. mas ele tem de ter a certeza, eu quero ter a certeza, vocês devem precisar ter a certeza Should be able. e a Not for prova his pride or his honor de que or são genuínos, de que a vossa chamada no ministério é genuína. E agora eu vou acabar aqui por dizer que vocês abram as vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11. the genuineness Nós lemos a partir do versículo 18. in ministry. Now, I'm going to end up Ainda estão aí? by asking you Já que muitos se andam a gloriar por motivos humanos, também eu o vou fazer. We read from verse 18. Já que muitos se andam a gloriar por motivos humanos, também eu o vou fazer. Are you there? Seeing that many boast Paulo não according vai to the flesh, se glorificar a si mesmo na carne, como muitos outros estavam a fazer e ainda fazem, that many boast according to the flesh, falando deles I mesmos. also will boast. Mas Paulo vai se glorificar por outra razão, Himself in que nós the flesh, vamos descobrir agora. many others do. Ele Talking diz em about versículo 20, versículo 19, parece que na vossa sensatez aceitam bem os insensatos. themselves, which we are going to discover. Em outras palavras, vocês aceitaram da forma como eles vos tratam. Mas vamos agora para o versículo 20. Aceitam bem os que vos escravizam, vos exploram, vos desprezam e vos batem. Vocês deixam andar. Vocês aceitam. E estes são os ministros que se glorificam nos motivos humanos. E esta é a forma como eles lidam com o povo de Deus. E Paulo dá para trás com nisso. Ele diz em versículo 21,
não tivemos coragem para fazer isso. Para minha vergonha, eu digo. Ele diz que não pode agir da mesma forma para com os crentes como que os outros ministros agiram. Eu não consigo. É o que ele está a dizer aqui. Eu digo que somos demasiado fracos para isso. Mas se alguém é corajoso por falar coisas que não têm sentido, ele é mais forte. E ele diz que não pode agir da mesma forma que estes ministros. Da forma que ele, por causa da forma como eles têm vos tratado. É o que ele diz aqui, vocês leram. E ele diz, isto é a minha fraqueza. E se eles dizem que eles são fortes, eu digo que sou confidente como ministro. Isto é o que ele diz. Ele vai glorificar a si mesmo. Agora leia o versículo 22. São hebreus de nascimento, também eu. Pertencem ao povo de Israel, também eu. São descendentes de Abraão, também eu. São servos de Cristo, falando como um insensato. Posso dizer que eu sou muito mais do que eles. Sou muito mais um servo de Deus do que eles. E Paulo agora vai prová-lo. Ele vai prová-lo. Ele diz o que quer que seja que eles proclamam ser. Ele diz que ele é ainda mais. E ele prova. E agora isto é importante para vocês perceberem, todos os líderes e pastores aqui. Muito importante. Então eu repito, ele mostra que ele é mais um ministro de Deus do que aqueles que querem pôr para baixo o seu ministério. Em outras palavras, ele agora vai provar isso. Como? Ele vai provar. E agora, se vocês leem do versículo 22 para a frente, ele fala sobre os seus treios. É isso que ele fala. Não vamos ler, é um pouco longo, mas ele fala sobre as coisas que ele tem experienciado, as suas dificuldades, os seus treios. E então, como é que ele se prova a si mesmo? Isto é o que ele diz. Ele diz que devem avaliar o seu ministério pelos muitos treios e dificuldades que ele ultrapassou, e isso é por a razão e eu sou capaz de transmitir a vida de Jesus Cristo para convosco. Isto é como aconteceu. Não aconteceu de alguma outra forma. É porque eu abri a minha vida para encarar dificuldades e treias. Eu sou capaz, eu fiz, e é por isso que ele diz isto. E ele diz, esta é a razão, porque eu posso me levantar e declarar que eu sou mais como ministro do que eles são. Porque através daquilo que eu ultrapassei, agora eu posso vos transmitir a vida de Cristo para convosco. Eu posso. Esta é a razão para a qual eu posso fazê-lo. Esta é a razão. Isto é como ele avalia o seu ministério. É como ele prova que ele é um verdadeiro homem de Deus. É um genuíno. É um homem de Deus genuíno. Ele está a transmitir a vida de Cristo para com eles através da sua vida. E vocês são que estão-me a ouvir por todo o lado no mundo. Como é que vocês conseguem ou podem provar o vosso ministério? Tem um grande edifício? Hã? Vocês têm 10 milhares
de cristãos nas vossas redes? Vocês já rezaram por alguém e ele foi curado? Isso é a prova de uma da genuidade da vossa chamada, do vosso evangelho, da vossa chamada? Não, isso não é como Paulo provou a genuidade da sua chamada. O que é que ele diz? Ele diz que a razão pela qual ele pode e ele é capaz, eu estou a pôr ênfase nisto, para cada um de nós considerar e examinar a nós mesmos, a si mesmo. Porque não é sobre os vossos títulos, o título que têm hoje, quando acordam de manhã. Há alguns que vendem títulos neste mundo. Vocês vão em alguns países, não são nada, pagam, arranjam um apontamento, pagam $500 e saem de lá como um bispo. Isso prova a genuidade da vossa chamada? Um pedaço de papel pendurado na parte de trás das vossas costas? Não. Nós temos de provar a genuidade do nosso ministério pelas nossas vidas, pela maneira como ministramos a palavra de Deus, por aquilo que transmitimos. Isto é o que Paulo diz. Eu estou a transmitir a vida de Jesus Cristo no poder do Espírito. Porque aquilo que eu aceitei passar, não havia outra razão, não havia outra explicação. É isto que ele diz. Eles são hebreus? Também eu sou, também eu sou. Eles são israelitas? Também eu sou. Eles são filhos de Abraão? Também eu sou. Mas depois ele diz: eles são ministros de Cristo? Ele diz que ainda é ainda mais. Ele é mais. Um ministro, um servo de Cristo. E ele diz que em trabalhos, em prisões, em perseguições e muitas outras coisas. E é assim que eu quero acabar esta conferência, fechar esta conferência, é em vos desafiar. Vocês se lembram da minha pergunta? Qual é a prova do vosso ministério, do vosso serviço? Como é que podem provar que vocês são um pastor, um evangelista, um pregador, um professor, o que quer que seja que vocês dizem que são? Como é que podem prová-lo? E Paulo diz que em todas as coisas nos propomos como serventes de Deus. Quando ele fala sobre ministros, serviço, quando ele fala sobre serviço, se recomendando como um servente de Deus, quando ele fala sobre sendo mais que um ministro um servente do que outros, ele liga isso sempre com as suas dificuldades, os seus estreios, todos os sofrimentos e coisas que ele ultrapassou. Ele não liga isso, a genuidade do seu ministério, por falar em títulos e números. Não. O que é que eu estou a dizer? O que é que eu estou a dizer? Cada um, nós aqui, vocês aqui, ouvindo-me de qualquer lado, onde estejam, nós devemos examinar a nós mesmos. Deixem que nós não nos escondamos da verdade. Estamos a viver em um tempo que é bastante sério, onde Deus não vai aceitar qualquer coisa.
Let us not ou forget, toda a coisa. we're living in a time serious E é time, por isso que pastores têm de ser capazes where God is de not going provar to a sua accept chamada. anything or everything. Vocês realizam aquilo que Paulo está a dizer aqui? O que é que ele está a associar o seu evangelho, a sua pregação com? Se Jesus tinha de justificar a sua chamada Does he link with his de outra ministry? forma, ele ia perder. Ele ia ter perdido. Porque não tinha ninguém a segui-lo. Porque muitos saíram, muitos foram embora. Ele teve milhares, multidões de pessoas, He would have failed. mas não podemos provar o nosso ministério. He would have failed. Números e títulos não são a marca do vosso ministério, But he had multitudes following him. do vosso serviço. You can't prove your E é ministry. por isso que Deus está à procura de homens que vão ser capazes de transmitir a sua vida, onde o ministério, o serviço de Deus vai estar a trabalhar. Homens que vão pregar o Evangelho com a demonstração do Espírito em poder, do poder do Espírito. Esta é a nossa chamada. Esta é a nossa chamada. Este é o meu desafio. E agora, para acabar, versículo 30, leiam comigo. That's our calling. That's my challenge. And to end up, Ele acaba verse 30, e ele diz: read it with me. se é permitido, vocês se lembram o que é que ele disse mais cedo? E eu vou me orgulhar. Lembram-se que aqueles muitos estavam a dizer, muitos estão-se a orgulhar por as razões humanas, mas ele não vai se orgulhar por coisas humanas. Ele diz: se eu vou me orgulhar de alguma coisa, eu vou me orgulhar para as coisas que estão relacionadas com os meus problemas, com as minhas fraquezas, porque ele sabia o que é que ele ia receber por isso. If I must boast, I will boast in the things which concern É my isto que ele diz. infirmities, my weaknesses. Because he knows what Ele se orgulha e glorifica a si mesmo. Não é a mesma palavra certa, mas ele fala sobre se glorificar a si mesmo. A cruz, ele se orgulha de si mesmo nas suas fraquezas, aceitando o plano de Deus para sofrer pela vontade de Jesus Cristo e pela vontade, pelo bem da igreja. E aqui a minha pergunta é: himself in his weakness. nós também temos o desejo Of God to suffer para for his sake. ser aquele tipo de pastor, ou quer que seja o ministério que vocês são, pastor, evangelista, Do we have this vamos ter o desejo de ser aquele tipo de líder, of pastor or whatever ministry you have, pastor or teacher or evangelist, Isto é como eu vou acabar, fechar esta conferência com este desafio nas vossas vidas. Com este desafio nas vossas vidas. Eu não não estou a tentar vos assustar, não de todo. Porque uma vez eu disse, que o meu desejo para vocês é serem eficientes, eficazes no ministério, no serviço para Deus e construírem o povo de Deus. Amém? because I once said Há tantas pessoas hoje que estão a correr atrás do serviço de atingir objetivos. Muitos, eles querem ser reconhecidos. O que é que eles têm feito? O que é que eles têm feito para procurar por reconhecimento? Irmão, eu vou à escola bíblica.
Para quê? Já fizeram a escola bíblica e agora acham que isto é a vossa reconhecimento para ser um líder ou um pastor ou coisas assim? Há muito mais para considerar, muito mais para pensar, muito mais para examinar as nossas vidas, muito mais para saber como ser aprovado por Deus. Eu não estou a fazer isto da forma difícil, mas eu acredito que hoje Deus quer abalar a igreja, abalar o seu povo. Coisas estão a ir muito suavemente e religião está a ser estabelecida na igreja. Hã? Então há muitas condições para ser considerado um pastor ou um líder na igreja hoje. Muitas condições que homens têm feito, que homens têm produzido, que homens têm desenhado. Tem de ser desta forma, tem de desejar, tem de ser desta forma, tem de fazer isto e fazer aquilo. Muitas coisas. Mas eles perdem, eles não percebem a realidade. É fácil falar. É easy para se justificar a si mesmo. É fácil para se justificar e encontrar desculpas. É fácil. Mas é assim que a gente temos de avaliar homens no ministério, no serviço para com Deus. O que é que eles provam? É por isso que eu acredito hoje que há milhares e milhares de pastores, pregadores que nem sequer são chamados a pregar. Eles não sabem a profundidade da chamada de Deus. Eu não sei tudo, não. Eu não sei tudo. Mas eu partilho convosco o pouco que eu sei das Escrituras. E é por isso que eu acredito e eu ponho a minha certeza no coração para começar alguma coisa de acordo com o Espírito. Para começar alguma coisa. Há tanta alegria no serviço para com Deus, longe de tirando todos os treios e dificuldades do ministério, o compreendimento do ministério para mostrar o que nós sentimos, O que é que vocês sentem? Sentimentos podem sentir, mas sem passar por aquilo que têm de passar e viver, esqueçam. Eu não estou a ser difícil, eu vos amo. Eu amo falar a verdade. Quanto mais eu leio Escrituras, mais o Espírito Santo traz alguma luz. E o mais que eu procuro nestes últimos dias, a estrada, o caminho, fica mais estreito e mais estreito. Pensem nas coisas boas que Deus vai fazer em vocês e através de vocês. Pensem nas coisas boas, nas coisas grandes. Quando vocês levantam aquela cruz por si mesmos e seguem Jesus, pensem nas grandes coisas que Deus vai fazer. Olhem
para About the good Jesus. things, the great things. Olhem para Jesus. As you take up that cross E and eu- follow him, think about the great things that Eu não acho que lemos com cuidado o fim unto do Jesus. versículo 3. Look unto Jesus. O fim do versículo 2 no capítulo 12. I don't think we read O this fim deste versículo diz em Hebreus: agora está à direita do trono de Deus. when I talked about Amém? Jesus. The end of Fim em this Hebreus verse 12, fim do versículo despising the 2. shame, Há grandes coisas, coisas que até nós nem conseguimos pensar de como Deus nos vai usar, nos quer usar, e vos quer usar, vos equipar, e Ele vai se manifestar em vocês e através de vocês. you can think of how God wants to use you. Vamos passar algum tempo agora, alguns minutos, porque He will manifest himself. eu tenho a certeza que há muitos pastores hoje que realizam, percebem, olham You know, I have some time just now, just a couple of minutes. Because para a caminhada que eles têm caminhado, o que eles têm feito, we realize o que eles têm feito, o que eles acreditam and look at their e realizam que eles precisam de se arrepender. that they have been walking. Eles precisam de se arrepender perante Deus, What perante they o have done, Senhor, what they believe. por terem perdido, por terem percebido mal. That they need to Uh, repent. Eu também estive nesse lugar, eu enganei o povo de Deus por Like I did. I had palavras que não eram de acordo com a palavra de Deus, mas Deus perdoa tudo. deceived God's people. Through the Então, meditations that were not, se hoje há convicção nos vossos corações de que vocês but God is able to give them. são assim ou precisa de alguma coisa acontecer nas vossas vidas, melhor como são, That conviction in your heart. com ministros, com a igreja e têm de ser perdoados dos vossos caminhos, como têm servido Deus, The husband, as a de como têm visto o serviço e querem se arrepender perante Deus. Eu vou-vos dar essa oportunidade, of your ways, how you have served Him, como todos nós the way that you have nos levantamos perante o Deus Todo-Poderoso. O desafio está aqui, está aí. E se vocês se arrependem we all, da forma como têm servido mighty God. Deus, estão perdidos no coração, estão cansados, Is there? não sabem onde estão a ir, And if you read finalmente nestes últimos tempos não têm tido muita esperança, não têm muita fé no ministério, somehow, Deus quer vos reanimar. E se vocês querem se arrepender perante o Senhor, see you had no hope, you had no faith Ele vai-vos perdoar. in ministry. E vocês vão poder começar de novo com o verdadeiro Evangelho nas vossas vidas. Então, eu quero tirar um minuto And you start antes de fecharmos, antes de eu rezar, exatamente onde vocês estão, pode ser nas vossas casas, em algum lugar onde vocês estão juntos com outros pastores, onde quer que seja, é sobre vocês, cada um de vós e Jesus Cristo. can be in your home. És tu sobre ti e Jesus Cristo. Então, o próximo minuto, de agora para a frente, deixa que nos possamos ouvir a voz do Espírito sobre a nossa vida pessoal e o ministério. In the next minute, E se nós queremos nos arrepender, se vocês querem se arrepender, podem falar com Deus the voice, e eu vou rezar depois com todos vós. our personal life, A partir do próximo minuto,
Eu vou-vos dar a oportunidade, who want to repent, vocês, cada um de vós e Deus, para falar, and I will arrepender. with all É uma fantástica forma de andar para a frente. you the opportunity. Não tenham medo, não parem com incerteza para se arrependerem perante Deus. Obrigada, Senhor. Forward. Obrigada, Jesus. Do not hesitate to humble yourself before the Lord and accept whatever you need to accept the next minute. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for these men that you have touched all over the world. Thank you Obrigada, Senhor. for those Obrigada por estes homens to your call. que você tem tocado pelo Thank you mundo for those who inteiro. have repented Obrigada, Senhor, far from the true gospel. por aqueles que têm They respondido have decided à sua chamada. to embrace the truth. Obrigada por aqueles que se arrependeram por estarem longe da verdade, Your good mas eles decidiram se agarrar à verdade agora. Senhor, nós lhe agradecemos pelo seu perdão, pela sua misericórdia. Você se preocupa com aqueles que você chamou, pastores e líderes de igrejas pelo todo o mundo. Senhor, eu rezo They have lost que você lhes dará a paz. Obrigada por esta nova esperança, esta nova fé que você põe nos seus corações. Eles perderam tudo, I pray, Lord, that you will give them faith to estão continue. descorajados, mas você traz fé aos seus corações para o futuro. E eu lhe agradeço por eles. Father, I pray Eu rezo, Pai, que eles vão ter fé para continuar, para se levantarem no meio de todas as coisas. Senhor, Pai, eu rezo por eles, por suas famílias, por estes pastores, assim que eles ouvem a verdade, que eles vão considerar a forma to their wives. como eles têm tratado as suas esposas. Pai, eu rezo que eles vão para casa e eles vão pôr as coisas certas e vão se arrepender às suas esposas e pela mudança que você fez. Eu lhe agradeço pelo ministério, pela igreja. Coisas boas vão acontecer assim quando eles estiverem preparados a andar naquele caminho estreito, a o seguir. Eu rezo que a sua cruz vai ser manifestada nas suas vidas, que eles não vão ter medo, mas que eles vão tirar o Evangelho com seriedade. Pai, Senhor, eu rezo que por todos os homens que estão a passar por momentos difíceis neste mundo, Senhor, nós temos que e agradecemos por estar a abalar a igreja, pastores e líderes. Eu rezo por eles, os proteja, que a sua graça esteja com eles quando eles obedecem a sua verdade. Pai, eu lhe agradeço e eu peço por grandes milagres nas suas vidas, grandes mudanças, grandes oportunidades para eles crescerem. Pai, eu lhe agradeço por levantar e trazer homens nestes últimos dias. Pai, eu rezo no nome de Jesus
que eles nunca vão ser o mesmo outra vez, que eles vão se agarrar à verdade que ouviram. Pai, é a sua graça e o seu amor para com eles que os traz a ouvir e a escutar e a olhar a palavra de Deus. Obrigada pela sua palavra. É o poder, tem o poder para curar, para restaurar, para dar vida. E nós lhe agradecemos, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu rezo e eu lhe agradeço por estes 2 dias, por estas 4 sessões em que o Evangelho foi pregado. Eu lhe agradeço. Agradeço por me dar a graça para partilhar com estes pastores e líderes pelo mundo. É a minha honra e o meu privilégio. Obrigada pelo seu Espírito que esteve e está conosco, comigo, para partilhar o Evangelho. Pai, em tudo isto, que Jesus seja glorificado, que a sua igreja se levante, que os homens de Deus se levantem e tirem o seu lugar e não tenham medo de nada, mas que continuem com aquilo que o Espírito está a dizer nestes últimos dias. No nome de Jesus Cristo, esta é a minha reza. E lhe agradeço por estes homens fantásticos à volta do mundo. Continua a lhes tocar. No nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, obrigada. Obrigada a todos vós, pregadoras, pastores, líderes de igrejas que têm estado conosco durante estes 2 dias, estas 4 sessões. E eu vos desejo e rezo tudo de bom para as vossas famílias, para o vosso ministério, serviço, para a igreja que o Senhor vos deu, para olhar pelo seu povo. Lembrem-se, a igreja é de Deus, de Jesus, não é de ninguém, de nós. E eu acabo por dizer que a graça de Deus esteja sempre convosco. E eu não sei quando é que vou ser capaz de ter a oportunidade de partilhar o Evangelho convosco outra vez, mas lembrem-se, eu vos amo, eu quero o melhor para vocês. Eu não sei se eu disse alguma coisa que vos magoou alguém que não estava. Isso não era o meu propósito. Então, me perdoem se eu o fiz, mas deixem que vos diga, eu não vou me escusar por aquilo que eu disse, porque a verdade tem de ser proclamada. Que Deus vos abençoe, eu vos amo e nós vamos estar em contacto de alguma forma. Amém? Vos agradeço outra vez. Obrigada a todos aqueles que têm posto junto a esta conferência e me permitem partilhar a palavra de Deus com tantos pastores e líderes. Obrigada por todos aqueles que têm posto as suas mãos, a sua energia, o seu trabalho para isto. Que Deus continue a vos abençoar, a vos proteger, a vos dar boa saúde, a continuar a servi-lo. Que Deus vos abençoe a todos. Eu lhe agradeço e eu vos amo. Mas que tempo fantástico que tivemos juntos e nós abençoamos a Deus e nós lhe damos glória e honra por este tempo poderoso que tivemos, em que as nossas vidas foram desafiadas e postas de canelas para o ar, e isso é por causa do poder do Evangelho, e nós estamos agradecidos ao Senhor pelo Evangelho que ouvimos e agradecidos ao Senhor pelo seu servente que trouxe a palavra de Deus a nós e para aqueles que estão a se juntar a nós por fora de outros países que querem estar em contato connosco. Nós desejaremos
gostaríamos muito de estar em contato convosco e podem contactar-nos com o número ou e-mail que está no ecrã agora neste minuto. Agradecemos a todos por estarem aqui conosco e agradecemos ao Senhor por este tempo fantástico que tivemos juntos. Amém. Deus vos abençoe. Obrigada por estarem conosco. Até à próxima vez em que nós possamos nos encontrar.